Amém, entendemos. Sim. O pessoal sabe onde é que fixa? Que na hora que eu mostrar o slide, pelo que eu estou vendo no celular, não tem como. Oi? Eu já coloquei já. Eu nem passo. Esse café é trouxa, né? Diana, todo mundo está ouvindo. Ai, Você viu, né? meu pai do céu. Depois eu falo. Amém, irmãos. Glória a Deus. Muito bom todos estarem aqui, né? Tenho certeza que vai ser... Tomaram susto com as minhas palmas? Aleluia. Amém. Primeira coisa, vamos ficar de pé? Todos de pé. Dá uma afastada aí da câmera. Que nem a... Quem é que tá ali? Rafa, Nila... Oxi. Os caras não tá diferente aí, não? Tá. Rafa e Nilane? O que é isso aí? O que é isso aí, Nilane? Que bagunça é essa? Ah, tá. Rafa e a Júlia atrás. Misericórdia. Virou corte aqui, tem que ter uma vela. Amém. Galera, se você puder, vira o celular para ficar na horizontal, que a gente consegue ver. Eu acho que a Julie e o Mailson, vocês estão juntos ou não? Hoje tá junto? Ah, então beleza. Então é o seguinte, vocês vão ter que ficar de pé e se afastar um pouquinho da câmera, que a gente consiga ver o casal. Na distância do Igor e da Márcia. Isso, que nem o... Só que o homem tem que estar do lado esquerdo e a mulher do lado direito. Ó, vocês vão ter que se posicionar dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá vendo? De um lado ele, do outro lado ela. Saiu, não? Ih, saiu fora. No celular não dá para ver. Vocês estão conseguindo ver o ele e o ela? Estamos, pastor, eu tô vendo. Acho que se ela deitada aparece, gente. Em pé, parece? Deitada aparece. Ó. Ah, Em pé aqui não. eu coloquei mais perto. Fechou? Você tá com as perguntas? Tá todo mundo do lado dele, de um lado. Não, mas ó, tá errado. Porque aqui tá ela e aqui tá ela. Eu acho que para eles mostra espelhado. Então, mas então todos teriam que estar no mesmo lado, espelhado. Mas tá todas aqui, ó. Ela, tá Ele. tudo. Ô, Breno, Tá errado, Breno. parece que você tá na crise de identidade aí. Aê! Irmãos, com os casais é para quem já sabe quem é homem e quem é mulher. Se ficar nessa bagunça assim, aí fica difícil. Rafa e a Ju, tá deitada a sua câmera? Aqui para nós aparece ao contrário deles. Aí, agora sim. Deixa eu abrir um pouquinho. Tem alguém aqui que tá com a câmera em pé. Não sei quem que é essa criatura aqui. Que tá mostrando só o telhado. Quem tá mostrando aí o telhado? Ah, Eli. Eli. Thiago não tá junto com você não, Li? Acho que é melhor tirar o som. Tá sem microfone. Tira o som, baixa o som. Oi. Pastor, Oi. o senhor está vendo nós? Se eu tô vendo quem? Tô. O Alex é... Tá certo. Como eles estão. Obrigado. Pastor, ele está tentando colocar no notebook, porque pelo celular é ruim. Tá, beleza. Pastor, Oi. é para ficar do jeito que está escrito na tela de vocês, né? Isso. Ok. A gente vai falar que Eu acho que trava. Não vai. Não, pode deixar assim. Pronto, vamos lá?
Cadê quem foi que foi arrumar? Tem que esperar o Thiago ir ali. Renan tá em pé? Tem que ficar em pé, meu filho. Vocês vão ter que tirar o negócio. Vocês não conseguem ouvir sem fone? Ixi, ferrou então. Não dá pra ouvir sem fone? Não tem som? Não tem não. Não dá pra ouvir direito não. Estão no celular? Isso. Então, fica de pé aí. Vai ter que dar um jeito. Fica de pé aí. Vai, amor. Desliga a câmera, Tá, vamos desliga a explicar. câmera. Rapidinho. Cadê o Thiago? Vamos, Thiago, meu filho. Bora, meu filho. Aqui também não tá no celular. Ô, Dino, você consegue colocar maiúsculo Na horizontal. na horizontal? Por que a gente não conseguiu ficar de pé aqui? Ah, eu peguei vocês acharam que íamos ficar só sentados, né? Deve estar todo mundo de bermuda, né? Como que a gente vai ficar de pé aqui? Calma. Mas errado, não é? Não, calma aí. Não. Soltou seu áudio? Pronto, vamos lá. Estão me ouvindo, né? Faz assim. Fechou? Explica aí. Vamos lá. A ideia é o seguinte, vocês estão vendo aí que tem um ele e um ela acima aí da cabeça de vocês? Estão vendo? Fazendo assim, ó. Aí. Eu vou fazer uma sequência de perguntas e vocês vão se encaixar debaixo do ele ou do ela se essa for a resposta. Ok? Então, para começar, fica um na frente do outro entre os dois. Não fica nem no ele nem no ela. Isso, um de frente do outro. Bem no meio, entre um e outro. Isso, aê. Tem uma luz aqui, não sei nem quem é que tá aqui. Cristina. Não tem problema, Não né? tem problema, mas tá um na frente do outro, né? Na frente, assim, ó, na frente. Nossa aí. Não, que tá filmando. Ah, sim. Pra gente ver, né? Não, mas ali também, gente. Tem duas câmeras aqui, mano. Tem dois ângulos. Mas, olha, Fechou? assim, isso, entre um e outro. Aê. Isso, fechou. Isso, certinho. Falta só... Jonathan e a Mari que Tamara. chegou agora. Então vocês têm que ficar. Isso, do jeito que você tá aí, Jonathan. Explica. Todos entenderam? Isso. Quando a pergunta for, a resposta for ele, e os dois acharem que é ele, vai para baixo do ele, ok? Se você acha que cada um vai fazer a sua opinião de indiferente do que o outro acha. Você entendeu? É a sua resposta. Fechado? Podemos? Não é para olhar para trás, nada disso. Cada um faz aquilo que observa no casamento. Podemos? Fazem assim. Aí. Primeira pergunta. Quem é mais teimoso ou teimosa? Ele ou ela? Ele ou ela? Sem segurar! Sem segurar aí! Nada de empurrar, hein? Não Solta pode. aí. Mas, cadê a... E aí, a Clécia? Ficou indiferente? Eu sou teimoso.
Os dois acharam que ele é teimoso? Vamos lá, vamos lá. Não sai não, hein? O Léo e a Jamile acham que os dois, um acha que o outro é teimoso. Segunda pergunta, deixa eu ver aqui. Agora volta de novo. Rafa e Dilene. Volta, volta. Quem é mais Gastão ou Gastona? Vai sair porrada aí. Ai, Deus. O negócio tá... Bom, pelo menos todos estão em concordância aqui. Tá, então, mas quem não concordou aí? Vamos lá. O Jonathan e a Tamara. Quem é mais carinhoso ou Junta carinhosa? de novo. Calma aí, junta de novo. Junta de novo. Quem que é mais carinhoso? Mais carinhoso ou carinhosa? Eu. Sem manipulação, hein? E aí, Cristina? E aí, tá dando briga já aí, pai? Tô sendo aqui, ó. Tá me puxando aqui, ó. Valeu! Volta. E aqui, deu o quê? Eu não entendi. Ô, Jefferson, quem que é mais aí? Não entendi. Eu acho que eu só consigo dizer. Volta. Volta aí. Pastor, Oi. eu tô do lado certo aqui, não é ela? Tá, esse é o lado dela, isso. Eu não tô certa, né? Tá. Ah, não, então tá certo. Tá questionável aí, irmão? Vocês não estão vendo ele e ela na tela? Ô, pastor, Oi. a gente aqui, ó. Ele é lá e eu cá. Do jeito que vocês estão aí, quando eu perguntou quem é mais carinhoso, se os dois forem para esse lado que você tá, é porque você é a carinhosa. Se for pro outro lado, é porque ele é o carinhoso. Então Ô, ele Júlio, tá no deita lado a sua dele. câmera, que aí você consegue ver. Deita a sua câmera, o celular, deixa ele na horizontal. Mas eu acho que você tem que colocar a opção... Tem que ativar a rotação, sabe? Ativar Da a câmera. rotação. Assim? Isso, tá vendo ele e ela aí na tela? Agora sim, ficou Aí melhor. agora fica mais fácil. Um na frente Não, do mas- outro. Vai Não é trás? verdade. Isso. Deixa eu desligar aqui, ó. o Corta. fone. Quem é mais chato ou mais chata? Tem uns que são óbvios. Eu. E aqui, Alex? Eu não entendi aí, não. Aqui é eu. Os dois são chatos, então. Os dois é chato? Acusação. Deus. O Rafa, não entendi. O Rafa e Dilene, quem que é mais chato? Eu acho ele e ele me acha. Depois a gente faz uma votação. Essa semana aqui pra você ver como é que foi. Volta. Quem é mais paciente? Ixi, o Jefferson ali tá num problema, hein? O Rafa e Dilene não entra em consenso em nada. E aí, Jefferson, tá com problema aí? Ai, Deus. Cadê? Quem mais? Que mais? Vocês entraram aonde, ô Renan e Gil? Não entendi. Renan e Gil, vocês estão aonde? Quem é mais paciente aí? Eu. Ele é mais paciente que eu. É mesmo? É. Volta. Aí. Quem é mais irritante? Perguntas. Irritante. Nossa, Karina. A mulherada ganhou, gente. Poxa, mulheres. Não, aqui tá dividido aqui da Tamara e do... Ô, Rafa e Ju, quem que é mais Ah, irritante? pastor.
Ninguém? Vou deixar só um pedacinho. Já caiu para esse lado. Nossa, da Ju. Avisa esse irmão que não pode empurrar. Cada um escolhe o seu. Só um pedacinho do braço, pastor. Ai, deixa... Ari e Cristina tá numa briga feia ali o tempo todo. Vai sair no box. Conhece vários? Tipo, pra ver? No vídeo Ai, dele. vamos lá, quem mais? Próximo. Quem come mais? Eu, né? Você, Dilene? Meu Deus. É sério? Só como besteira. Por quê? Ai, meu Deus. Ó, os microfones estão denunciando, hein? Cristina, quem é que come mais? Ele? Não foge não, não foge não. Volta, volta, volta. Quem é mais quente? Oxe, Diana, o que é isso aí? Eu que... Não entendi, pastora. Quem é mais quente? Quem é mais caliente? Quem o bicho pega? Agora foi, né, Ari? Agora não teve briga. É eu. Sou eu. É eu. Quem é mais o que, pastor? Eu. Quente. Quem é mais quente? Quem ferve mais na cama? Eu. Não, quem questionou? De novo, Rafa e Dilene não se entenderam. Deixa eu ver, todo mundo respondeu. E aí, Júlio, qual que é a resposta? É ele, né? Ele, tá. Volta, volta. Mais uma. Voltou todo mundo? Quem tem chulé? Tem chulé. Agora tem briga. Irmãos, misericórdia, que é isso? Mentira. Isso é mentira. Quem tem chulé? Nenhum dos dois. Ah, então fica neutro. Então fica neutro. Fica no meio, então. Essa Aqui é o quê? Tamara que tem chulé? Solta ela, Thiago. Solta ali. Aqui é os dois que tem chulé? mal. Um acho que o outro tem. Volta, volta. Quem ronca? Até que enfim, ele Rafa entrou no consenso. Jane, é você que ronca, Jane? Ô, pastor, não tá dando pra ver vocês, não. Não? E rompeu o André. Eu acho essa aqui inteira que era do celular. Ah, mas aqui tá mostrando aqui, ó. Quem falou que não tá conseguindo ver? Pastor, eu acho que ela não fixou a tela. Júlia, você tem que Tem fixar. que fixar essa tela que tá escrito Tá ele e aparecendo ela. a imagem da videira. Oi? Videira é Casa Grande. Isso, fixa essa. Tá fixado, só que você não aparece. Só aparece o nome, Videira Casa Grande. Uai. Os outros nos veem? Sim. Então acho que deve ser a internet que deu uma oscilada. Quando a internet dá uma oscilada, eles cortam o sinal, olha lá. É a internet dela que deu uma oscilada. Tira a tela do pastor, coloca a tela aqui. Ninguém mais. Volta. Quem é mais viciado em celular? Não, não. Não sou eu. Vai no cobras aqui, a Diana e o Alex. Não. Se o Alex e a Diana, um dos dois aparecer roxo aí, irmão, você já sabe qual que é o motivo. Foi o curso de casais. A Angela falou que é ela. E aí, Jane? Quem que é mais viciado aí?
que é mais viciado. Na verdade, é os dois aqui em casa. E ele quer me colocar lá. Jogando lá. Essa aí ela tá Última. Ai, ai, ai. Vamos lá, junta de novo. Última pergunta. Última. Voltando. Quem é mais manhoso? Mais dengoso, dengosa? Eu vou ficar aqui. Meu Deus! Deixa eu ver. Ah, os irmãos, tudo dengozinho, então. É os meninos que é dengoso. A Dilson é o dengoso, então. A Dilson não pode mentir, meu irmão. Aquele é Tomega. Olha o Ari, travou ali, ó. O Ari é que está fazendo box ali. Resolveram? Ai, Deus. Acabou? Acabou. Aleluia. Pode sentar agora, irmãos. Deixa eu pegar uma água. Não. Um pouquinho mais, viado. Não é Ok. Eles não existem. Aleluia. Irmãos, hoje nós vamos começar, né, o primeiro capítulo. As apostilas eu tenho algumas aqui, tá? E elas vão chegar na terça-feira. Tá desligado o microfone? Quem tá? Então elas vão chegar na terça-feira. Aí na semana que vem nós vamos ver uma logística aí para distribuir para todo mundo. Os exploradores vão pegar das suas redes ou o pessoal buscar aqui no prédio. Como tem gravação do Culto Kids, a gente vai ver se nós conseguimos na terça-feira mesmo buscar lá no centro e já entregar para os irmãos. Tá bom? Então o alvo vai ser a gente... nós conseguimos aí passar para vocês tudo e vocês já fazerem a lição, tá bom? Lembrando que eu tinha falado para os irmãos, todos os cursos, a gente tem, na verdade, todas as aulas, né? A gente tem aí um conteúdo onde os irmãos precisam se organizar para responder as questões. Deixa eu só, eu esqueci de fazer um negócio, agora que eu estou vendo, para eu jogar todos os slides aí para vocês. Pode um pouquinho mais para lá, por favor. Então, os irmãos que não conseguiram também ainda fazer o pagamento, se os irmãos conseguirem, se organizem aí para fazer até o próximo... Até nessa semana, tá bom? Deixa eu só organizar um negócio aqui. Nossa, acho que daqui vai dar muito tempo. Amém. Se você puder manter o desligado, eu não sei quem é que está com ligado. Deixa eu ver. Seu Leonardo. Pronto. Fechou. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor, neste momento, nos apresentarmos, declararmos, Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade para nos conduzir, para ministrar aos nossos corações, falar conosco todas as verdades espirituais. Senhor, que nós possamos ser encontrados como uma terra boa, a terra, Senhor, preparada, arada para receber a divina semente dos céus. Amém. Senhor, que nós possamos ser confrontados, possamos ser transformados e a cada dia, Senhor, expressarmos mais o Teu propósito. Senhor, abençoa, Senhor, essa aula, abençoa, Senhor, esses casais. Declaramos que o Teu Espírito tem liberdade sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu só... Como que eu vou arrumar isso daqui? Dá pra pegar um por vez e jogar na tela? Dá. Deixa eu só... Então, semana passada eu falei com vocês a respeito, né, do... Sempre nós vamos estudar um capítulo por dia, ok? E no final dele nós vamos ter as lições. Para a gente não correr o risco, apesar de já estamos perto aí de chegar o material, o que nós vamos fazer? Eu vou escanear e até amanhã eu mando o material para vocês. Na verdade, o que eu vou mandar vai ser o questionário. E aí, se a gente conseguir na hora chegar todo mundo a apostila e entregar a tempo, ok. Se não, os irmãos podem ir usando conforme responder, conforme que a gente falou aqui. Vocês vão ver que a pergunta não é com relação ao conteúdo, mas na verdade a prática na vida de vocês sobre o assunto que nós abordamos, tá? Deixa eu só terminar de colocar aqui para eu projetar os slides para os irmãos. Pronto. Para variar, não veio nem na ordem. Tem o número, né? Tem, mas ó. Ok. Então hoje nós vamos falar, né, o princípio sobre sobre o casamento. Então semana passada eu fiz uma introdução, na verdade compartilhei aí com vocês uma questão, né, Eita, lasqueira. Calma aí, irmãos. Oi? Não tem nenhum carregador aqui. Eu vou lá ver se tá ali. Você usou aqui ontem, não foi? Davi usou hoje, não usou? Calma aí, irmãos, que eu preciso achar o carregador. Hã? Nós esquecemos de trazer os carregadores. Deixa eu só ver aqui. Bom, eu vou falando aqui, qualquer coisa a gente continua pelo celular, ok? Então a primeira coisa que nós queremos falar a respeito, né, do princípio do casamento, é importante a gente entender que desde o princípio, na verdade, o alvo de Deus foi que, né, a família fosse constituída, né? Gênesis 1:28 fala: Deus criou, pois, o homem, a sua imagem e a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou, e Deus abençoou e disse. E Deus o criou, homem e mulher. E Deus o abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e dominai. Enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então a gente precisa entender que quando Deus criou o homem, ele criou um homem já com um propósito perfeito. Já havia ali
algo planejado que Deus criou para que nós pudéssemos viver. Então, a vontade de Deus, ela era completamente que eu e você... Não, eu já achei aqui, Rubens, obrigado. O Fred está com o carregador dele, graças a Deus. Então, na verdade, a vontade de Deus foi que o homem vivesse por um propósito. Quando a gente olha para o casamento, a gente vê isso. A gente vê, na verdade, o propósito de Deus se manifestando através da união. Então, nós vamos falar mais para frente sobre o propósito de Deus, mas é muito interessante que a gente esteja certo de que a vontade de Deus sempre foi que o homem cumprisse um propósito, que o homem vivesse ali, né, através de uma união. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a palavra de Deus, nós vemos o quê? Que nesse princípio, Deus criou o homem ali estabelecendo 3 alvos, né? Sede fecundo, multiplicai e sujeitai e dominai a terra. Então, quando Deus criou o casamento, esse casamento ele vem para cumprir esse mandamento, né? Ele vem para cumprir essa sequência. Nós precisamos saber que nós fomos chamados para cumprir esse propósito. Ser fecundo, então, termos filhos, né? Temos ali uma família, mas também nós temos a multiplicação. Então, né, fala do propósito, da multiplicação, nós vamos falar mais para frente disso. E também ser alguém que sujeita, que domina, que exerce uma liderança. Então, essa, na verdade, sempre foi ali a vontade de Deus. Mas qual que é o problema? Com a queda do homem, nós vamos ver que o casamento, ele passou a sofrer danos. Então, nós vemos o inverso disso acontecendo. Em vez de haver a multiplicação, né, a fecundação, isso é, os filhos espirituais, né, e ter o domínio, a liderança, nós vemos o que hoje nos casamentos, aos valores do mundo, são o quê? Insubmissão, rebeldia e famílias completamente desestruturadas. Então, grande parte aí das famílias nós vemos que sofrem porque, na verdade, né, estão passando por esse problema de não conseguir desfrutar e viver o propósito de Deus. Por quê? Porque nós crescemos num padrão completamente natural. Nós crescemos aí nos valores, na verdade, desse mundo. E a consequência é que isso acaba gerando aí muito trabalho, gerando muito desgaste, muita frustração, mas não é essa a vontade de Deus. Por isso que é muito importante que a gente aprenda a viver a vida conjugal de uma forma mais plena, de uma forma mais, como que eu posso dizer, de uma forma mais profunda, mais prazerosa, né? Certo que existe um propósito, que existe um desejo, e é isso que a gente precisa viver. Por conta da queda, nós vamos ver também que existem várias causas que se manifestam aí no casamento. Então a gente vai ver que, né, casamentos que não vivem pelo princípio de Deus, pela palavra de Deus, eles acabam sendo casamentos que são, por vezes, imaturos, né, que sofrem muitos problemas com relação às finanças, à má administração. Nós vamos ver que tem casamentos que um dos maiores motivos deles entrarem em colapso, entrarem em problemas, são devido à personalidade, ao temperamento, né, das pessoas, os valores individuais. E uma das causas também que gera nos casamentos é a intromissão familiar. Então, assim, principalmente para os novos casais aí, você vai ver que isso daí é um problema sério. Eu acho que pode desligar já. É um problema sério, é um problema que tem ainda afrontado aí grande parte dos novos casais, ou às vezes até pessoas têm mais problemas com isso. Por quê? Porque a intromissão familiar, ela é algo assim que tem gerado, na verdade, muito transtornos. Então, é normal, por exemplo, recém-casados, que eles têm muito desgaste, porque a influência, o peso da família, né, como que eu posso dizer,
né, a opinião do pai, da mãe, né, o senso de que eles ainda são as pessoas que interferem, que falam, que tem peso, a opinião, o aconselhamento, ainda é muito forte dentro do casamento. Então, essa intromissão familiar, por vezes, acaba interferindo, porque não consegue construir os valores que o casal precisa ter, né? Mas, sim, ali eles viverem, como que eu posso dizer? Até porque você quebra um princípio bíblico, que o princípio é case e sai da parentela, né? Então, quando esse princípio ele é quebrado, há consequências. Então, quando há dependência financeira, dependência emocional, né? Então, às vezes para a mulher, ainda existe aquela dependência, aquele elo ainda que não foi quebrado, de na briga, ou às vezes não é nem recém-casado, mas às vezes para espairar a cabeça, eu vou lá na casa da minha mãe, né? O marido faz isso. Essa ligação emocional, ela é prejudicial para o casamento, porque todo socorro está dentro dele. Não tem nada mais fora para você buscar. E se ainda há possibilidades fora, isso é ruim, porque só quem está dentro do casamento, do matrimônio, que vai conseguir entender o coração do outro. E às vezes nem sempre, mesmo assim, ainda vai conseguir conhecer. Piorou buscar essa opinião fora, né? Então, ela sempre vai ser carregada de partidarismo. Isso é muito ruim para dentro do casamento, ele é destrutivo. Então, o correto, o ideal é seguir o princípio bíblico, que é sair da tua parentela, né? Sair da emoção da comidinha mais gostosa, de que a roupa é mais bem passada, né? O aconchego de pai e de mãe, que era a casa de segurança da sua infância. Mas ela, de forma nenhuma mais, ela deve interferir no matrimônio. E espera-se que, para tomar a decisão de casar, que você está apto, maduro, para você sair de casa. Uma vez que você sai de casa, precisa haver essa separação, que uma nova família precisa nascer. E vai nascer debaixo de erros, de dificuldades, de desafios, mas é nisso que gera maturidade. E não mais com essa dependência nem financeira e nem dependência emocional da família. Principalmente financeira, né? É muito difícil o homem estabelecer uma liderança mais consistente, uma vez que há essa dependência de uma das partes, né? Da mulher ou do homem. Porque, junto no conjuntão da autoridade do marido, tem essa responsabilidade de trazer o sustento, né? E quando isso é de alguma forma atingido, isso traz sérios danos à autoridade, à imagem do homem em casa como grande provedor, porque Deus o fez para ser provedor da sua casa, e fora que é uma janela e uma porta que você abre, que é muito difícil de você fechar, é muito difícil você depender dos pais, e quando o pai quiser entrar, você fala, pai, aqui não entra não, né? Porque as finanças, ela é uma porta que você abre, que é muito difícil você conseguir fechar, e manter cada um no seu lugar. Amém, é isso daí. Uma outra coisa também que tem gerado muitos problemas dentro do casamento é a personalidade e temperamento. Então, casal, cada um viveu uma experiência de vida, viveu uma bagagem, viveu uma história, um tipo de educação, né? Às vezes até mesmo experiências boas ou ruins, e isso tudo foi um conjunto que formou a personalidade, o temperamento, os valores, os princípios, os receios. E aí quando os dois se juntam, então tipo uma mulher estourada, o homem vai lá e emburra. Então um não aceitar como o outro é. Ou aquelas pessoas que casam e falam assim, olha, mas eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. É o complexo de Gabriela, né? Então a personalidade e o temperamento, por muitas vezes, é a causa de muitos problemas que a gente tem no casamento. Então muitos que têm falta de iniciativa para resolver, né, os problemas em função da personalidade ou temperamento da outra pessoa. Então isso daí é uma coisa também que gera muito desgaste. Muitos casais às vezes perdem a vontade de tentar resolver o problema, de tentar ajustar. Por quê? Porque quando olho para o outro, olho o temperamento, não, a pessoa não está afim de resolver, não dá certo, eu já sei como que é isso daí, né? Eu já vivi isso outras vezes, e o temperamento acaba sendo o quê? Um limitador. Então, e gera um problema e torna-se uma resistência para resolver também a situação. Então, temperamento,
personalidade é algo que às vezes as pessoas, os casais não conseguem administrar, entender, e nós vamos falar isso no decorrer do curso, e acaba sendo uma causa de conflitos dentro do casamento. Uma outra coisa também uma outra causa é a imaturidade. Então, quantos casais, né, e aí imaturidade, a gente não vai falar necessariamente de tempo de casamento e nem idade, porque às vezes você vai lidar com pessoas que já estão casadas há anos, você vai lidar com pessoas que que têm uma certa idade sênior, mas são imaturos. Então, a imaturidade, obviamente que ela é mais comum e mais presente para aqueles que são recém-casados, né, filhos que foram criados ali na barra do pai, da mãe, né, o caçulinha, o filho único, o que a mãe colocava comida no prato. Então, assim, esses hábitos, né, essa cultura, às vezes, essa educação, né, a pessoa acaba desenvolvendo uma imaturidade, né? E, às vezes, a imaturidade vem também por conta da falta de revelação a respeito da nossa vida. É muito comum, e nós vemos que 34% dos casamentos não duram nem 3 anos. Por quê? Porque existem muitos casais que escolhem, né, casar, mas não querem pagar o preço, não querem tomar as decisões, não querem aceitar as transformações, as mudanças que precisam acontecer agora nessa vida conjugal, né, nessa nova vida. Então lembra, né, a palavra diz, deixará o homem a sua casa, e se unirá à sua esposa, e se tornarão uma só carne. Isso quer dizer o quê? É uma nova vida. Não é mais a minha vida individual, não é mais a minha vida na casa dos meus pais. Agora é a minha vida junto com uma outra pessoa. E isso vai se tornar o propósito que nós vamos viver nessa nova vida. Então pensa da seguinte forma, 10% não chegam até o 3º ano do casamento. 34% não chegam ao 6º ano do casamento. E 54% dos casais que se casaram, eles não chegam aos 10 anos de casado. Quem aqui já tem 10 anos de casamento? Levanta a mão. Já tem 10 anos. 2, 3, 4, comigo 5. 5. Então nós estamos fora da estatística dos 54%, amém? Aleluia! 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 Quem aqui tem... Aleluia, estão fazendo 10 hoje. É mesmo, Olha, Dani? que legal! Parabéns! Glória a Deus! Quem aqui tem 6 ou mais anos de casamento? 1, 2... 2... Quem? Tá na dúvida, Nilane? 1, 2, 3. 4. Vocês também estão fora dos 34%. E agora o próximo alvo é bater os 54%. Amém? Aleluia. Amém. Quem aqui está até o 3º ano de casamento? Está dentro dos 3 anos? Não casou ainda não, Léo? Casou não, Léo? 2 anos. Então, é até 3 anos. Até 3 anos, minha gente. Deu bug aí. Então é o Jonathan, é o Igor, Léo, Márcia. é o Igor, a Márcia, o Jefferson, quem mais? Tem 5? O Eli, a Eli e o Thiago. É que eu olhei para o Thiago e falei, ô Eli. Então você vê, vocês A grande estão... maioria... Tá nos 10%, hein? Tem percurso ainda. Ai, Deus. Essas estatísticas não fazem parte do povo de Deus, irmãos. Amém. Estamos fora dela, em nome de Jesus. Amém. Uma outra coisa também, que a imaturidade tem a ver com as expectativas deformadas. Então, tem muita gente que, na verdade, porque teve frustração, né, o pai, separação dos pais, traição dos pais, violência dentro de casa, enfim, porque teve uma má referência, e isso gera também na pessoa atitudes imaturas
por traumas, por frustrações, e elas carregam isso dentro do casamento, né? E acredite, irmãos, é muito natural nós sermos reprovados por aquilo que, na verdade, nós praticarmos aquilo que nós fomos reprovados, que é aquilo que nós reprovamos. Então é muito comum aquilo que eu vi no casamento de outros, e eu vou falar, não, isso eu não vou aceitar nunca no meu casamento, e quando eu casar, eu reproduzi isso, porque é aquilo que ficou na minha mente. O meu subconsciente gravou demais aquelas atitudes, aqueles atos, aquelas experiências, e eu não, por medo de viver aquilo, eu acabo trazendo isso daí como uma realidade aí dentro do meu casamento também. Então essas expectativas deformadas também são algo que gera muita imaturidade, né, nenhum dos cônjuges aí dentro do casamento. Ok? Uma outra coisa também são as finanças. Finanças também é uma causa muito forte que faz os casais viverem aí uma vida, problemas no casamento. Então a gente sempre recomenda, né, até para os cursos de noivos que nós estamos fazendo, vamos começar agora, a gente sempre fala sobre a importância de preservar, né, saber administrar as finanças, não se endividar com essas coisas para começar um casamento, porque finanças é um dos principais motivos que leva as pessoas a se separarem, que leva casamentos a entrarem em grandes conflitos. Por quê? Porque nós vamos ver que tem, dentro do casamento, tem pessoas que não conseguem saber, não sabem administrar, não aprenderam a administrar as finanças, ou, né, tiveram uma vida toda de dependência dos pais, então não tiveram a experiência de serem administradores, terem o controle das finanças, então não conseguem, ficam dependentes dos pais e não conseguem se desprender disso, né? Um outro motivo que às vezes, né, tem gente que vive uma ilusão financeira, então faz projetos, planos altos, né? Tinha uma imagem criada dentro de si, e aí quando o caso se depara com a realidade, é aquele meme, né? Expectativa versus realidade. Então quando vai ver, não era daquele jeito. Eu lembro quando nós casamos, a gente falou, a minha vida toda eu falei, não, eu vou morar da cidade de Dutra para frente, morava lá no Cocaia. E aí, né, a gente, quando nós casamos, a gente foi procurar a casa de aluguel. Da onde você acha que nós procuramos? Lá da cidade de Dutra. Só que na cidade de Dutra estava muito caro, a gente baixou um pouquinho ali em Parque América. Estava muito caro, procuramos ali perto do Sesc. Estava um absurdo, não achava. Aí viemos um pouco para o Grajaú, não achamos, chegamos no Cocaia. Quando chegou no Cocaia, eu falei, agora vai ser ou Gaivotas ou a Represa, não tem mais lugar para a gente achar uma casa. Então, assim, era expectativa e realidade. A gente achava que ia conseguir começar lá em cima, mas a gente vai aprendendo. Então, tem gente que sofre muito porque saiu do contexto da casa dos pais, do padrão que os pais alcançaram, e às vezes, quando entra no casamento, entra naquela realidade que está contando moedas ali, né? Igual a gente já viu, por exemplo, um casal que foi para a lua de mel e ficaram andando porque não tinha dinheiro nem para pagar a condução. Eles na lua de mel. R$27. Foram para R$27. Foram para uma cidade, no outro estado, com R$27 no bolso. Passaram uma semana assim, tomavam um café 2 vezes no hotel, umas 7 horas da manhã e umas 10 para aguentar até a próxima refeição. Então, a expectativa é um pouco diferente, ok? Então, isso daí são as causas que a gente vai vendo que os casais, as principais que os casais sofrem aí, e acaba gerando muito transtorno. E por que a gente está falando tudo isso para você? Porque é importante a gente entender qual é o cenário, qual é a realidade, o que hoje, né, os casais, né, vivem, e principalmente qual é o caminho que a gente precisa, né, trabalhar para fugir disso, né, para conseguir, né, viver um padrão em nome do Senhor Jesus diferente das estatísticas, diferente do que o mundo está passando. Eu e você fomos chamados para viver de uma forma completamente diferente. Amém? Então eu quero falar sobre a aliança. Então, né, por que da aliança? Né? O que
na verdade, é a aliança. Então, a gente precisa entender que dentro do casamento, a aliança, ela passa a ser ali mais do que um objeto. A aliança ela é um compromisso. A aliança é algo que a gente, né, foi chamado para viver desde o dia que nós decidimos, né, nos firmar. Então, é muito importante que eu e você, a gente faça, viva por esse princípio, né, aliançado, ok? Mas eu vou fazer o seguinte, como já é 9 horas, a gente fez a dinâmica, tudo, eu vou dar um intervalo de 10 minutos, 5 minutos. 5 minutos tá bom, né? Tá em casa, né? Tá em casa, pega uma xícara de café aí e vai no banheiro rapidinho, pega uma água e volta. Fechou? Pode ser? 5 minutos? Ok? Então tá bom. Dá um beijão na sua esposa aí. Dá um beijão na sua esposa e fala, ó, daqui a 5 minutos a gente volta. Dá um beijão, irmãos. Oxe, os irmãos estão com vergonha de dar um beijo? Ai, ai, ai. Vamos lá, 5 minutos a gente volta, ok? Quem que é mais fácil? Deixa aqui online mesmo e desliga as câmeras ou os irmãos entram depois? Quem quiser sair, sai. Quem não quiser, a gente volta já já. Eu aviso no grupo. Pode parar a câmera. Pode ser, só desativa a câmera. Não tá certo não. Passa slide, grava, fala, vê o pessoal. Gente do céu, não tá não. Lá em casa. Eu preciso aprender aqui. A Emily tá lá.
Tá saindo. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Então, quando a gente lê lá Gênesis, quando Deus começa todas as coisas, a gente vê que o casamento, na verdade, ele é algo estabelecido por Deus, ele é algo divino. Existem sociólogos que falam que o casamento é um arranjar financeiro, é um sistema, né, econômico, que foi, mas nós vemos que na palavra, Deus começou, né, ele começa o casamento lá no início de tudo, no Éden, né, no final, em Apocalipse, nós vemos a entrada da noiva do Cordeiro, né, Jesus começa o casamento, né, a história dele num casamento, então o ministério de Jesus ele começa, né, em um casamento, porque existe uma relevância do casamento que, né, Deus estabelece. Então, por mais que o ímpio ele tenta ali, né, dizer algo acerca do casamento, querer provar e falar que o casamento, né, é algo, é um arranjar, nós vemos que o que a palavra diz, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 4, a palavra diz: ora, o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, nós só podemos entender verdadeiramente o que significa um casamento de uma forma completamente, né, espiritual. Por quê? Porque o casamento ele é estabelecido por Deus, né? Apesar de ter todos os valores da forma como o mundo vê, né? Apesar de terem todos os conceitos construídos pelo mundo, na verdade foi o Senhor que estabeleceu o casamento e existe um princípio, existe uma forma no qual Deus estabeleceu que deve acontecer esses casamentos. Então, quando nós olhamos para o casamento, nós vemos até mesmo ali que Cristo, ele traz, Paulo diz a referência, né, a semelhança, porque Cristo ele está unido com a igreja por meio de uma aliança. Então, da mesma forma, o homem também se une à sua esposa, que é uma aliança. Então, a verdadeira realidade do casamento ele é de uma esfera espiritual. Então, a partir disso daí, nós podemos concluir também algumas coisas, nós podemos tirar aí alguns princípios, como, primeira coisa, um crente jamais deveria se casar com um incrédulo. Por quê? Porque é a mesma coisa de unir o Cristo com o maligno. Então, é o jugo desigual. Então, é a gente, né, entender que não tem como luz e trevas estarem unidas. Da mesma forma também, então, que a gente não deveria jamais celebrar um casamento misto de alguém que é cristão, de alguém que não é. Por quê? Por conta que, né, não se vive pelos mesmos princípios, pelos mesmos valores. Tá entendendo? Então, o ímpio também ele não pode entender as coisas do Espírito. Então, por isso, ele também não pode entender qual que é a doutrina do matrimônio, os valores, né, o propósito dentro do casamento. Então, a gente deveria sempre estar muito atento a esse valor, porque isso daí é completamente um jugo desigual, ok? Por quê? Porque o casamento ele é sagrado. Então, ele deveria primeiro ser feito na presença de Deus, né, no local apropriado, culto apropriado para isso. Então, casar só diante do juiz, irmãos, é desconhecer a doutrina do matrimônio, né, e diminuí-la a simples a um contrato legal. Então, o casamento, na verdade, ele é estabelecido por Deus. E essa aliança, ela tem um valor no mundo espiritual. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, mais para frente, nós vamos ver que jamais você vai ver um casamento sendo refeito. Então não existe a opção da gente, vamos refazer um casamento. A gente pode, na verdade, renovar as alianças, mas nós aceitamos, por exemplo, alguém que já se batizou, mas entende que
não fez da forma correta, com o coração correto, com a revelação, e nós batizarmos de novo. Mas já um casamento, não tem essa questão da pessoa chegar e falar, olha, eu quero casar da forma correta, agora eu tenho entendimento do que é um casamento. Não. Uma vez casado, agora casado até que a morte o separe. Por isso que, na verdade, né, o divórcio não tem plano, não tem lugar no plano de Deus. Por quê? Porque se o casamento é um símbolo da união de Cristo à igreja, né, é um sacrilégio a gente imaginar que Cristo pode negar a sua aliança. Então, se a aliança de Cristo ela é eterna, a nossa aliança também no casamento, ela também tem que ser para toda a vida. Não pode jamais ser um símbolo, ser algo que se mantém por um período, né? Por aquilo que é conveniente. Então é muito importante a gente entender que essa aliança é por conta que Deus estabeleceu o casamento como algo completamente divino. Amém? Então o que é aliança? Primeiro, aliança ela é um compromisso entre duas pessoas de lealdade até a morte. Então, nós precisamos entender isso. Uma vez eu fui no casamento e o pastor falou, não, olha, vocês vão casar por toda a eternidade, vão estar casados por toda a eternidade. E isso não é uma verdade. Na verdade, né, o casamento é até que a morte os separe. Então, a vida individual já não é mais a prioridade do casamento, e sim uma vida compartilhada por conta da aliança, de um compromisso de duas pessoas. De serem leais, de serem fiéis, de manterem a sua palavra, o seu compromisso nesse casamento. A palavra de Deus diz no livro de Gálatas, capítulo 3, no verso 15, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém pode revogar ou lhe acrescentar coisa alguma. Então, o que na verdade essa palavra está dizendo? Que ainda que alguém faça uma aliança, mesmo que ela seja humana, né? Mesmo que ela seja algo que foi natural, mas foi na época que eu era do mundo, mas isso aqui, né, eu era um menino, enfim, qualquer que seja o motivo, a palavra do Senhor diz, uma vez que foi feita a aliança, ela não pode ser ratificada, né? Ela não pode ser revogada, ela não pode ser questionada. Então, uma vez que foi feita a aliança, essa aliança ela precisa ser preservada, ela precisa ser mantida, né? Deus, ele sela a aliança que nós fazemos. Por quê? Porque nós precisamos entender que a aliança ela é diferente de um contrato, tá entendendo? Então, assim, para o homem moderno, para os nossos dias, para a nossa geração, às vezes é difícil a gente entender a grandeza, a dimensão da aliança, né? A implicação que essa aliança tem. Por quê? Porque a gente está mais familiarizado com o contrato. Então, o contrato é algo que está muito natural, é muito claro dentro de nós. Por quê? Porque contrato existe cláusulas nele, né? O contrato ele é algo que é completamente limitado. Então, o contrato ele é algo que a gente olha para ele e a gente consegue achar escapes, a gente consegue achar meios. Se você vê advogados, eles vivem procurando alguma brecha, né, num contrato para conseguir defender... Porque toda lei tem uma exceção, né? Porque o advogado precisa encontrar essas exceções para defender a quebra do contrato. Sim. Agora, quando a gente olha para a aliança, não. A aliança ela é uma responsabilidade ilimitada, né? Ela não pode ser quebrada, né? Ela é até que a morte separe. Então, na verdade, a aliança é algo que não existe brechas, não existe pedaços, não existe fragmentos. A aliança ela está firmada debaixo de um compromisso. Amém? Então, é muito importante, né? A gente renovar nossa mente, que a aliança é mais do que você decidir casar e casar até onde lhe convém. A aliança foi um compromisso. Primeiro com Deus, depois para com a pessoa que você se comprometeu. Ok? E é importante nós entender que existem elementos de uma aliança. Então, é o que compõe essa aliança. Nós sabemos que a aliança também é um compromisso de lealdade entre duas pessoas.
Mas o que compõe, então, essa aliança de compromisso e lealdade? Primeiro, são os termos. Então, os termos, eles indicam as condições de um acordo que deveria ser cumprido no seu determinado tempo de duração. Então, a nossa aliança, ela também existe tempos, ela também existe termos que nós precisamos estabelecer. Qual é a durabilidade de um casamento? É até que a morte o separe. Então, existe um termo já firmado nisso. A aliança também, um segundo elemento da aliança, é que uma aliança ela é definida pelo juramento. Então, toda aliança ela é firmada sobre um juramento. Em ambas as partes, eles juram, né, perante, né, a palavra de Deus. Nós usamos a Bíblia. Não sei se os irmãos sabem, até uma curiosidade. Opa, tem um pedido de entrada aqui. Alguém já aceitou, né? Então, não sei se os irmãos sabem, mas a nossa Constituição brasileira, ela foi elaborada com os princípios da palavra de Deus. E a consequência disso, qual que é? É que tudo aquilo que é feito perante a lei brasileira, ela é jurada na Bíblia. Então, quando tem Inclusive, profissões de autoridade, advogado, médico, precisa jurar na Bíblia, em cima da ética bíblica, que vai seguir aquilo ali, reconhecendo Deus como uma autoridade, independente aonde foi feito. A Bíblia é o fundamento de alianças, inclusive na área profissional. Sim. Então, quando vai fazer uma audiência, é isso daí que a Gi falou. Então, eles têm que jurar, falar a verdade, dar o testemunho sobre a Bíblia. Quando as pessoas se formam no nível superior, na colação de grau, eles fazem um juramento de exercer a sua profissão debaixo de ética, debaixo dos valores, mas eles fazem um juramento na Bíblia. Então, assim, o juramento é algo muito sério, né, que até hoje, né, a sociedade, né, desse mundo, ele zela por isso, né? Porque o casamento é um princípio espiritual, mas todo aquele que entra nesse princípio, ele se coloca de algo divino. Então, Deus mesmo, ele chancela toda aliança. Então, por mais que nós... Ah, pastor, mas eu casei no terreiro. Amém. Então, nós vamos consagrar ao Senhor. Mas aquilo que você se aliançou lá no terreiro, Deus chancelou. Deus aceitou a sua escolha na crença que você tinha antes. Tanto que já é costume, vamos dizer assim, hábito nosso, desde o primeiro casamento que nós somos chamados para estar à frente da cerimônia, já é hábito nosso dar uma Bíblia e, após a leitura do termo do civil, eu peço para que o casal assine a Bíblia, né, para ter, é claro que o Senhor já está ali, mas para uma conscientização, né, porque todo mundo sabe o que é um peso de um casamento, mas a consciência que aquele sim no altar é um sim para Deus também. Estou aqui diante das testemunhas humanas, que é as pessoas que escolhemos como padrinhos, mas diante do Senhor e sobre a palavra que a gente vai conduzir esse matrimônio. Amém. Uma outra coisa também que é importante, olha só o que a palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes, capítulo 5, no verso 4. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Então daqui você vê o peso que existe de uma palavra de compromisso, de uma aliança que você firma, de um voto que você faz, né? Deuteronômio 23 fala: e os que proferirem os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votastes livremente ao Senhor, o teu Deus, e o que falastes com a tua boca. Então nós vemos aqui muito claro que a palavra diz que você precisa ter compromisso com aquilo que você declara. Você precisa ter compromisso com a tua palavra. Então, aquilo que você definir, assim precisa ser. Você precisa estar sempre comprometido com aquilo, com a aliança que você fez. Amém? Que mais? Terceiro elemento aí de uma aliança é a maldição. Uai, pastor, como assim maldição?
Então nós vemos que no Velho Testamento a punição para a quebra de uma aliança era a morte. Então, além disso, quando se fazia aliança, bênçãos e maldições eram enumeradas, como podemos ver lá em Deuteronômio 28. Isso quer dizer o quê? Que dentro de uma aliança nós temos um compromisso até a morte. Na velha aliança, isso era provado que a pessoa, de fato, ela morria, né? Ela era amaldiçoada para a morte. Agora nós cremos que em Cristo Jesus não há maldição, mas existe, ainda permanece o compromisso de nós termos a lealdade a essa aliança até que a morte os separe. Okay? Depois leiam esse capítulo de Deuteronômio 28, porque é uma listagem assim, assustadora. Mas você sabe que está na Bíblia, mas a nossa Constituição também diz, a nossa estatística, na verdade, diz do que acontece com os casais divorciados. E depois que aumentou o número de divórcios, depois do ano 94, quando foi a explosão de divórcio, como que foi o comportamento da sociedade com tudo isso. Então, mostra que se não houvesse tanto divórcio, não existiria tantas pessoas empobrecidas, porque o divórcio empobrece. Então, se você conhece alguém que já passou pelo segundo, pelo terceiro casamento, é a segunda, a terceira vez que ele vai ter que dividir tudo na vida dele. Então, não precisa ser nem muito espiritual para perceber que o divórcio, ele é um retrocesso. Verdade. Quarto elemento de uma aliança, irmãos, é o sinal. Então, a aliança, né, quando era realizada no Velho Testamento, ela era ratificada por meio de um sinal ou um ato concreto, né? Então, poderia ser um sacrifício de sangue, uma mudança de nome, uma troca de presentes, né, uma refeição sacrificial, enfim, havia vários sinais que eram uma demonstração de que estavam feitas uma aliança. Não sei se os irmãos sabem, mas né, essa aliança que nós carregamos, né, essa aliança que nós tomamos na cerimônia de casamento e até mesmo no casamento civil, ela não é bíblica, né? Ela não tem na Bíblia. Nós não vamos encontrar a aliança objeto, né? Mas tá dentro da nossa cultura e nós adotamos como um sinal. Então, uma boa representação, um bom sinal nos nossos tempos, na nossa geração, do que se fazia também no Antigo Testamento, em toda a história da palavra, mas por alguns outros sinais. Então, no nosso tempo, nós usamos a aliança porque acreditamos que ela é a representação, aceita, né? Ela é culturalmente aceita e ela é a representação perfeita do que simboliza a aliança no Senhor. Às vezes as pessoas atribuem que o casamento é só uma aliança de um objeto, mas não. Na verdade, isso aqui é só um sinal do que nós firmamos, na verdade, diante do Senhor. Então, é um bom sinal, né, muito bem utilizado, mas que símbolo, né? É um símbolo que tinha no Antigo Testamento. Ok? O que mais? Então, nós precisamos entender o seguinte, nós falamos, né, o que é aliança, os elementos da aliança, e precisamos entender que o casamento, ele é uma aliança. Então, a aliança não é um objeto, mas, na verdade, a aliança é o seu casamento. Né? A palavra de Deus nos mostra, né, muito claro que o casamento ele é uma aliança, né, como características que são completamente preservadas no casamento e que precisam ser sustentadas. Então, olha o que a palavra do Senhor diz lá em Malaquias, capítulo 2, no verso 14. A palavra diz o quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, olha o peso da aliança aqui. Né? Provérbios 2,17 fala: o qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então, nós vemos aqui que a aliança ela tem um peso, né? Ela é algo assim completamente significativo aos olhos de Deus. Coloca na tela de todo mundo lá para ver o rostinho de todo mundo. Quem é que lembra das palavras que você usou no dia da sua aliança? Quem lembra o que foi falado? Adilson não lembra. Jefferson. Os que tem faz assim, ó. Quem lembra, faz assim. Opa, calma aí, eu acho que vocês não estão me vendo. Calma aí.
Quem lembra faz assim, quem não lembra faz assim. Vamos ver, fica Quem aí. tem menos 3 anos de casado e fizer Calma. assim, tá feio, hein? Não brinca. Hoje, não esquenta o negócio não. Calma, calma. Lembra que nós vamos ser confrontados em amor. Vamos lá. Mais ou menos. Adilson? Mais ou menos. A Cris tá interrogando já. Mais ou menos. E Ari? Ficou feio aí, hein? Pelo amor de Deus, né, Tapas? Se não lembrar, hein? Tafnis, Dilene e Rafa, misericórdia. O negócio aconteceu ontem. Eu lembro suas palavras, Dilene e Rafa. Lembram? Então vamos fazer um exercício aqui prático, rápido agora. Bota de novo lá. Vira um pro outro. Um de frente pro outro. Não é pra mim não, é um de frente pro outro. Um olhando nos olhos. Isso, um no olho do outro. Aê. Deixa eu ver quem é que não tá. Nilane, finge que tá aí. Um olhando no olho do outro. Isso, não olha pra mim. Vocês vão reafirmar a aliança de vocês agora. Em 3 minutos. Vocês vão, ainda que vocês não lembrem que foi falado do dia do casamento, mas agora eu creio que tem muito mais bagagem, né? No dia pode ter sido frutos de palavras bonitas, de emoção, mas agora tem muito mais consistência, porque tem uma história que já começaram a construir. Então, em 3 minutos, fala 1 minuto e meio e depois ouve e o outro fala. Você vai renovar essa aliança. Agora, só um parênteses aqui. Só um parênteses essa aliança. Lembrando que a aliança não é contrato, então uma vez que não é contrato, tem umas frases que ela não pode haver na sua aliança. Né? Então não existe, eu não faço porque você não faz, porque contrato a gente pode revogar e quebrar quando uma das partes não cumpre. Então se eu tenho um contrato comercial com o Rogério e ele desabona e não cumpre a parte dele, eu fico desobrigada a fazer a minha parte. Mas a aliança não. A aliança ela é incondicional e imparcial. Se ele não faz, isso não me dá nenhum direito de não fazer a minha parte. Então, não existe, olha, se eu não fosse assim, eu não seria assim. Não, não existe isso. As suas atitudes é pela sua aliança, independente de. Ainda que haja descumprimento da parte dele, é uma aliança e não é um contrato. Então, isso muda um pouco mais a fala. Agora, pode virar um para o outro e renova essa aliança. Nossa, eu coloquei perdi.
O Hugo tá comendo um churrasquinho lá de boa, meu. Tô fazendo a minha declaração pra ele. Coisa de gordo, viu? É frango. Tem que comer isso daqui, meu filho, ó. Amém? Todos já terminaram? Amém. Ok. Então vamos avançar. Então deixa eu falar algo que eu acho que é importante. Primeira coisa que nós precisamos entender, né? A aliança, ela deve ser cumprida incondicionalmente, como a gente falou. Então, nós vemos lá, por exemplo, em Josué capítulo 9, quando Josué e o povo de Israel fez uma aliança lá com os gibeonitas, e eles fizeram sem consultar o Senhor. E depois, né, os gibeonitas enganaram o povo de Israel. Mas ainda assim, o povo de Israel pelejou contra os inimigos deles, por quê? Porque eles tinham feito uma aliança. Então, por mais que os gibeonitas, eles, né, falharam, foram, né, infiéis à aliança, da parte do povo de Israel, a aliança permaneceu por quê? Porque havia ali um compromisso firmado, ok? Um outro princípio também importante, o parceiro ele pode exigir o cumprimento da aliança. Então aí, né, maridos e mulheres que gostam, né, muito disso, então assim, você tem liberdade, então o parceiro ele pode sim exigir o cumprimento, né, da aliança. Então os termos que devem cumprir ali a aliança. Jeremias 3,14 fala, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Então, assim como o Senhor, ele também, né, ele exige, né, ele reivindica, né, por ser, né, o noivo, nós também temos, né, a liberdade na palavra de reivindicar. Então, quando, né, a falha, a deficiência, as limitações da parte do cônjuge com relação à nossa aliança, nós temos sim a liberdade ali para exigir, para falar, olha, né, no nosso casamento que nós esperamos é isso, então nós precisamos, né, ter esse princípio, ok? E para entrar no último assunto aqui, nós vamos falar sobre o exemplo de aliança. Então nós vemos lá no livro de 1 Samuel 18, né, um bom exemplo de o que é uma aliança, né? Quando a gente vê ali a referência de Jonatas e Davi, ali nós vemos alguns elementos da aliança que são muito importantes que nós precisamos ter. Então não vou ler aqui para, né, para não tomar mais o tempo, a gente já está chegando no final da aula, mas os irmãos lembram que, né, Jonatas faz uma aliança com Davi. Aliás, o melhor era ler. Abre para mim, rapidinho, por favor. E sucedeu que... Pode ler? Pode. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a de Davi. E Jonathan o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Porque Jonatas o amava como a sua própria alma, despojou-se Jonathan da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Ok. Então nós vemos aqui que existem alguns elementos que foram firmados dentro dessa aliança. Quais eram eles? Primeiro, A capa. a capa. Você vai falar? Primeiro é a capa. A gente sabe que a utilidade da capa é a cobertura e se cobrir. E isso, na simbologia bíblica, significa que nós precisamos fornecer cobertura e nos cobrir também, né? Nos revestir de cobertura. O que é revestir de cobertura? Quando eu não exponho a nudez, as debilidades, a deficiência, né, do meu cônjuge. Mas quando eu as cubro, né, não é esconder, mas a expor não ajuda. Né? Eu, caminhando 10 anos com o Senhor, eu nunca vi uma mulher que conseguiu mudar nada no seu marido e vice-versa através da exposição desnecessária. Né? Quando eu exponho, eu tiro essa cobertura que é bênção para o casamento. Então tem um lugar certo que haja a nudez, que é diante do Senhor. Né? Mas fora isso, eu preciso cobrir em amor e trazer cobertura para mim também.
Então, eu e meu marido, a gente demorou para aprender essa questão de cobertura. Então, a gente até tinha muito claro eu cobri-lo, né, e ele me cobrir. Mas a gente mesmo de buscar essa cobertura individual, né? Então, eu lembro quando a gente estava nos jovens, a gente era muito preocupado, dava carona eu sozinha para homens, ele também, porque a gente era muito, né, despreocupado com isso. Até que nós fomos ensinados, né, no discipulado, a trazer essa cobertura, né? Porque a gente estava à frente, estamos à frente do que é mais importante na face do universo, que é o ministério. E uma fofoca poderia arruinar o que é sagrado, que é o casamento, né, o ministério, porque eu não procurei essa cobertura. Eu quero te perguntar, vocês dois têm estipulado entre vocês dois o que é cobertura, os limites, né, o que é saudável para o casamento? Né? Isso precisa ser combinado de acordo, porque minha mãe sempre diz que aquilo que é combinado não custa caro. E isso precisa estar claro, esses limites dentro do casamento. Os limites, para mim, pode ser que não sirva para o casamento de vocês, mas isso precisa estar claro, porque isso diminui até pequenos conflitos. Porque está claro já, eu sei que isso aqui é meu limite com meu marido, eu sei que isso aqui tudo bem para ele, isso está de comum acordo, mas busque isso aqui e deixe muito claro entre vocês dois o que é essa cobertura, entende? Mas se vocês não tiverem, até o final façam isso, ok? Amém. Segunda é a armadura, você vai falar? Bom, então a segunda coisa que foi dada foi a armadura. Então o que é a armadura? A armadura é aquilo que protege a pessoa. Então, na verdade, quando Jonatas deu a armadura a Davi, ele estava mostrando que ele estava, né, se protegendo, né, a outra pessoa. Então, dentro do casamento, tem que haver essa armadura de proteção. Agora, é óbvio, essa proteção não é só de segurança física, né? Ainda que tem 11 horas da noite, se alguém bater na sua casa, quem é que sai lá para ver quem que é que está chamando uma hora dessa? É um homem ou a mulher? Amém. Sem condenações. Então, o que acontece é o seguinte... Isso vale para barata também. Na hora que aparece uma barata, um rato, quem é que sobe no sofá e quem vai matar? Quem sobe no sofá? Então tem homens de verdade aqui. Aleluia! Entendeu? Quando pega o busão, quem senta na janela e quem senta no corredor? Isso é sério. Porque, obviamente, quando a gente fala de armadura, a gente também está falando disso. Mas a armadura, irmãos, também é contra tudo aquilo que ataca o casamento. Então, às vezes é calúnia, às vezes é maledicências, às vezes é amizades negativas, ou inadequadas, tá entendendo? Então, às vezes, procedimentos, posicionamentos dentro do casal que, na verdade, eles têm que estar protegidos. Então, a armadura, ela mostra o quanto nós estamos cobrindo, protegendo. Então, uma coisa que eu sempre falo que é assim, eu não posso ser a pessoa que mais menosprezo o meu cônjuge, né? Então, às vezes, é engraçado a gente brincar, zoar com a cara de um, né, tirar o sarro de outro, tudo. Mas, poxa, se eu faço isso, expondo, diminuindo a minha cônjuge, né, cadê a minha aliança de protegê-la? Cadê a minha aliança de guardá-la? E, na verdade, às vezes as pessoas, por conta de um momento animado, descontraído, expõem o seu cônjuge, né? Fala de uma forma assim tão inferior naquele que, na verdade, deveria estar sendo protegido. E eu trago a armadura também, tanto a esposa quanto o marido, quando eu os cubro em oração. Então, toda vez que eu vou orar para o meu marido, eu sei que estou colocando a armadura dele, né? Então, eu sei que nós, mulheres, somos muito rápidas a criticar, a colocar nossas insatisfações, mas a gente faz isso como um alívio de alma, não como uma transformação de caráter, né? A nossa fala, ela tem muito menos peso do que a oração. Então, se você tem uma causa imediata, coloca com aquele que pode transformá-lo e me transformar, que é o Espírito Santo. Então, eu coloco a armadura nele quando eu oro, quando eu cubro, né? Cubro para a fidelidade, eu cubro quando eu oro por sabedoria, pelo trabalho dele. Então, eu já contei testemunho aqui várias vezes de toda a chefe do Rogério, que eu acho que é inadequada para ele, eu acho que não vai levar a crescimento. Eu oro e falo, Deus, o Senhor sabe do propósito que nós temos, o Senhor conhece para onde nós vamos, de onde viemos, e que tudo
seja um alinhamento divino. E se essa pessoa não coopera para esse alinhamento divino, não tem o Senhor nisso, eu oro para que o Senhor faça a sua vontade sobre essa pessoa. E já é a segunda vez que, ainda que fora de muita lógica, né, porque a chefe dele é gerente dos gerentes, e é a segunda vez que divinamente a pessoa toma um outro rumo e a outra pessoa que substitui é muito melhor, né, muito mais desafiadora. Hoje tem um chefe muito bom, mas eu me coloquei nisso, não fiquei brigando aos céus e falando nada com ele. Eu coloquei diante do Senhor, Deus, os propósitos têm peso e se cumpra esse alinhamento divino. Então, nós mulheres, marido, né, a armadura, ela fala muito dessa questão da gente cobrir em oração, em falar com aquele que resolve, que é o Senhor. Amém. Terceiro elemento que nós vemos aí também é que ele deu a espada, né? Então a espada de um lado, né, dar a espada significa que na verdade eu estou entrando totalmente desarmado, né, nesse casamento. Eu estou entrando sem qualquer desconfiança, estou ali, né, eu não estou com feridas, com resistências, né, ou com valores já pré-estabelecidos, preconceituosos dentro desse casamento, né? E entregar a espada também é usar não para ferir, nem para atacar ou para agredir, mas para estipar talvez algum problema, um tumor que aquele que está ameaçando a vida do outro. Isso fala também de entrar numa discussão, né? Porque Sim. você vê que várias situações de discussões que não chegam numa conclusão, é porque quando o outro começa a falar, já se arma, pega a espada, ele fala, se ele falar isso, eu vou lembrar daquele dia que ele me fez isso também, porque ainda tem na cabeça que é um contrato, e não chega numa conclusão, porque sempre está com aquela espada levantada. Na hora que ele falar, eu vou me defender, porque a espada ela tanto ataca quando ela se defende. E quando você entra para uma discussão, para alguma situação, um conflito armada, né, e é importante você entrar quando você vai conversar, você está desarmado? Você está desarmada com... Porque imagina se eu for falar alguma coisa que eu não gostei que o Rogério fez hoje, e significa que eu só posso falar se eu nunca cometi esse erro antes? Porque se ele falasse, mas você está falando disso? Dessa brincadeira que você fez? E a brincadeira que você fez há 5 anos atrás, há 6 anos atrás? É uma conversa que não tem fim. Então, desarme, né? Faça a conversa no tempo real, atual. Esqueça, deixe o passado no passado e se desarme. Quando você entra desarmada, aí existe uma conclusão para aquela conversa, senão não tem fim. Sabe que eu posso acreditar que desarmado também é aquele que, quando você tenta conversar e a pessoa não está aberta, não, o que está acontecendo? Não tem nada não, mas o bico está desse tamanho. Mas, assim, tá expressando que não quer, que tem algum problema, mas não quer falar. Isso não é uma forma de estar armado? Você está armado, mas aqui, só com uma faquinha. Se chegar perto, você tira e dá uma no bucho do cidadão. Então, assim, eu acho que isso é uma forma de estar armado. Porque quem está desarmado, ele está totalmente aberto para sentar e conversar, para expor a opinião, para mostrar os sentimentos, né? Mas é aquela coisa assim, o que você tem? Não tem nada, não. Não, é só uma dor de cabeça. Tá entendendo? Não, então, assim, mas o bico tá desse tamanho, a cara tá fechada, não tá disposto a nada, não quer conversar, não quer namorar, não quer fazer nada. Então, assim, isso é uma forma de estar armado também. Verdade. Né? Eu acho que é uma forma que precisa ser, em nome de Jesus, transformada. Próximo, o arco. Ainda que também era um instrumento, né? Mas ele não era um instrumento propriamente de guerra, né? Como a espada era. Então, para resolver guerras, eles usavam espada. Mas o arco era um instrumento de caça. Sua maior utilidade era para caça, que fala do sustento, de alimentar. Então, nós temos essa responsabilidade de quando eu entrego o arco, eu estou entregando a minha vida para ser sustentada pela sua vida. Esse sustento fala de oração, mas fala de sustento de provisão, né? De que o marido tenha essa disposição sacerdotal de prover, de trazer o alimento para sua casa, né? Era comum na nossa antiga sala de curso de casais, onde o marido o casal não tinha conseguido romper, um orar pelo outro. Isso não era comum, era um negócio meio constrangedor. E se há esse constrangimento aqui, nós vamos quebrar em nome de Jesus. Até o final do curso haverá essa liberdade de entregar o arco. Ore por mim, porque eu acredito que quando meu marido ora por mim, ou vice-versa, há alimento dos céus. Então, não é só uma responsabilidade do marido, é uma responsabilidade de ambos. Então, muitas vezes, eu senti no meu espírito que o Rogério precisava de uma oração, tinha que ser minha como esposa.
né? Não tão longe, acho que um mês atrás ele foi dormir, não estava conseguindo dormir. Uma questão estava deixando ele preocupado. Irmãos, alguma coisa para tirar o sono do meu marido tem que ser assim, uma coisinha mais grave, sabe? Não é uma continha atrasada, não. Tem que ser coisa pesada para tirar o sono dele, porque ele, graças a Deus, ele dorme muito bem. Não sabe o que é insônia na vida dele. Aleluia. Ele acha que insônia é ficar 10 minutos acordado. Ele não sabe ainda que é insônia. E eu vi que ele mexeu para um lado. Se ele ficou mais de 5 minutos acordado na cama, eu falei, tem alguma coisa de errado com esse homem. E eu falei, então, eu vou levantar que nós vamos orar. E eu orei. Antes do amém, ele estava roncando. Já estava dormindo já. Porque eu entendi que esse era o meu papel, entregar o arco para ele. E ele entregar o arco para mim. Então, esse sustento precisa haver entre vocês, amém? Não só de oração, mas o alimento também. Tem mulher que faz birra, né? Não faz comida quando o marido, né, descumpriu a parte dele, não quer fazer sexo, aí tem todo, né, uns negócios aí que a gente vai aprofundar mais pra frente, não vou entrar nisso hoje. Mas casamento não é contrato, é aliança, e mesmo que haja descumprimento, a minha parte precisa ser feita lá, tudo bonitinho. Não tem pirraça de roupa não passada, não vai ter menino deixado lá, vou deixar ele em casa se virando, eu vou fazer. Não existe isso, amém, irmãs? Eu sei que isso aqui não existe aqui nesse grupo, em nome de Jesus. E o cinto? E por fim, o último elemento que a gente vê é que ele deu o cinto, né? O cinto, na verdade, ele era usado para quê? Para dar firmeza, para dar sustentação. Então, todo casamento, ele precisa ter essa sustentação, ele precisa ter valores, precisa ter princípios que são, vai trazer o fundamento, vai trazer a firmeza do casamento. Então, a gente precisa entender que os nossos casamentos, irmãos, eles precisam ter esse cinto da firmeza, ele precisa ter esse cinto que traz sustentação, tá entendendo? Solidez, né? Solidez. Então, são valores que, independente das circunstâncias, dos dias bons e dos dias ruins, né, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nós vamos continuar juntos. Então, esses dias eu vi não sei quem foi que me falou, mas, né, eu vi no grupo de pastores, né, um irmão que era pastor e sofreu um AVC. E aí depois disso tem mais de 5 anos que ele está afastado dos trabalhos, porque ele não fala, enfim, porque ele teve algumas sequelas graves. E aí agora a esposa foi lá e se separou dele, porque já não tinha mais, como que eu posso dizer? Porque achou que estava na condição de separar, enfim, porque não tinha firmeza, não tinha princípios, não tinha solidez de valores dentro do casamento. Sabe, irmãos, nesses dias a gente precisa sempre parar e avaliar, mais nesse tempo de pandemia, de talvez uma crise eminente que vai ter aí financeira. Então, assim, né, aonde que estão os nossos valores? Até quando nós estamos firmados numa aliança? Só enquanto nós estamos bem? Só enquanto nós estamos... Conveniente, né? Só enquanto é conveniente? Só enquanto isso traz alegria? Porque, à luz da palavra de Deus, a aliança é até que a morte os separe. Tá entendendo? São esses os valores que nós precisamos carregar para nós. Amém? Então, eu quero dizer algo para os irmãos. Que hoje nós falamos sobre aliança. Mas que isso... falar de aliança parece que é falar de muito... de algo que está muito distante. Mas eu quero dizer para você, se nós pararmos, né, como você pegar a apostila, reler esse material, se nós pararmos e refletirmos a respeito de cada princípio, de cada base bíblica, palavra que nos traz isso, você vai entender que aquilo que nós estamos hoje firmados nessa aliança, ela é algo que é infinitamente mais profundo do que nós temos feito. Aquele que tem revelação disso, na verdade, ele consegue ser, ele tem temor de conduzir o casamento de qualquer maneira. Por quê? Porque existe uma aliança firmada. Amém? Eu queria orar pelos irmãos, queria abençoar a vida de vocês e que o Espírito de Deus continue falando agora, né, diretamente a cada um de vocês. Pai de amor, eu quero, Senhor, em nome do Senhor Jesus, declarar, Senhor, sobre cada um desses casais hoje, que eles possam ter uma revelação profunda, íntima com o Senhor, acerca de o que verdadeiramente é uma aliança. Senhor, que as nossas alianças possam ser renovadas nesse dia. Que nós possamos, Senhor, estarmos um comprometido com o outro,
sim, Deus. incondicionalmente, independente, Senhor, Amém. a atos, independente, Senhor, a justiça de cada Em nome um. de Jesus. Eu quero declarar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos crescer em conhecer a Ti, Amém. que nós possamos desfrutar, Senhor, dos benefícios, dos privilégios, Senhor, de sermos alguém comprometido, leais a uma Amém. aliança. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor possa a cada dia continuar falando conosco, para que nós possamos ter ainda mais a revelação, o Amém. entendimento e mudados e transformados através do princípio da aliança. Em nome Que de esses Jesus. casais possam estar cada dia mais aliançados por Amém. um propósito ao Senhor e um pelo outro, em nome do Senhor Jesus. Em nome Eu de os abençoo, declaro em nome de Jesus que a graça do Senhor possa se manifestar de uma forma abundante sobre Amém. cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe e até sexta-feira que vem. Até amanhã eu mando as perguntas para vocês debaterem e responderem. Lembrando, tem que fazer por escrito, não adianta dar uma sambadinha aqui e uma enrolada, tem que fazer por escrito. Tem que ser os dois, não pode ser um só, então os dois. Vocês já definiram um dia da semana para fazer isso? Então vocês precisam definir um dia e aí vocês vão fazer isso de novo. Quem já fez, faça de novo. Reflita de uma forma, quem já fez o curso em outro momento, faça também de novo, né? Reflita, analise. Se for o caso, compare com o que vocês já tinham feito antes. Eu creio que vai ser muito bom para o casal fazer isso. Amém? Amém. Deus abençoe. Fique em paz.